Professor Fábio Farias explica comprimento da circunferência. Exercício sobre comprimento e área de uma circunferência. Primeiro, calcule o comprimento de uma circunferência de raio 40 cm. Segundo, medindo o comprimento de uma circunferência com barbante, obteve-se 94,2 cm. Qual é a medida do raio e do diâmetro dessa circunferência? 3. Considerando-se que uma circunferência tem 25 cm de raio, responda e assinale a alternativa correta. Essa circunferência tem 1.570 cm de comprimento, ela tem 75 cm de comprimento ou ela tem 157 cm de comprimento. 4. O raio de uma circunferência mede 10 cm. Determine o comprimento da circunferência. 5. O raio da roda de uma bicicleta mede 25 cm. Letra A. Qual é o comprimento da circunferência da roda? Letra B. Quantos centímetros a bicicleta percorrerá após a roda efetuar 30 voltas? Sexto, em cada item abaixo, determine o comprimento da circunferência. Letra A. O raio mede 5 centímetros. Letra B. O diâmetro mede 30 centímetros. É isso aí, pessoal. Vamos aos cálculos. Olá, pessoal. Voltei para corrigir o dever de vocês. Para quem está vendo esse vídeo que não é meu aluno, é um dever, é uma atividade sobre circunferências, bem básico, geometria, sobre comprimento, área de circunferência. As 6 primeiras questões sobre comprimento. Então vamos lá. A primeira questão falava que queria saber qual o comprimento de uma circunferência cujo raio tem 40 centímetros. Então, o comprimento de uma circunferência equivale ao perímetro dela, que é representado por 2π. Você pode dizer C ou 2π, não há problema nesse caso quanto à representação. Informações dadas, raio 40 centímetros. É o suficiente? É. Qual é a fórmula para o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes R. Então, nesse caso, quem é o π? 3,14 aproximadamente. Eu gosto de só substituir mais à frente, para ver se dá para eliminar ele na conta. Quanto é o valor do raio? 40. Como fazemos isso? 2 vezes 40, 80π. 80π centímetros, né, nesse caso. Poderia ficar assim a resposta? Poderia. Posso fazer a conta? Posso. 80 vezes 3,14. Aproximadamente, lembrando. Esse valor já não é igual como esse, vai ser aproximado. Porque aqui eu considero π em todo o seu valor irracional. Aqui não, eu já vou estar pegando um valor aproximado, ou seja, um número decimal, que tem um valor aproximado ao π, mas não tem problema. Vamos usar os dois valores só para vocês ficarem situados. 80 vezes 3,14 eu já fiz, deu 251,33. Esse valor é aproximado, novamente reitero, tá? Esse valor deu 327 aqui. Aumentou de 5. A casa decimal seguinte se arredonda para mais 1 na casa decimal anterior. Então, como aqui era 2 e aqui era 7, eu retirei o 7 para ficar só com 2 casas decimais e aumentei 1 aqui, ficou 2. Isso aqui tinha dado assim, ó, 251, 3, 2, 7. Eu não quero com 3 casas decimais, são apenas 2. Então o arredondamento se dá dessa forma. Se o terceiro número que vai ser eliminado for maior que 5, você aumenta 1 na última casa decimal. Se for menor que 5, permanece o que está. Se fosse 4 aqui, ia ficar 3,2. Mas como era 7, ficou 3,3, tá bom? Essa é a resposta do primeiro. Então, aproximadamente 251,33 centímetros. Vamos para o próximo. Voltei para alegrar vocês, ou não. A segunda questão, ó, estou até rimando. Eu dei o valor do comprimento. 29, deixa eu pegar aqui para vocês, não, perdão, 94,2 centímetros. E quero saber qual o raio dessa figura. Imagine, esse comprimento é toda essa volta. Eu quero saber só esse tamanho, só o raio. A fórmula, a mesma. Os elementos não são os mesmos, então comprimento é igual a 2π R. Comprimento eu tenho dessa vez, 94,2. Igual a 2π vezes o R. Eu não quero, o valor do raio, então vou fazer uma equação de primeiro grau. Tudo que está do lado da variável, que é o R, eu vou jogar para o outro lado com a operação inversa.
Se está multiplicando, vai passar dividido. Então o R fica sozinho. 94,2 já estava. O que eu passo para o lado seguinte? 2π, dividindo. E aí, meus queridos, dá quanto isso? Vocês acham que dá quanto? Tem várias formas de fazer isso, né? Mas a forma que eu achei mais interessante é fazer o quê? Transformar 94,2. Quanto é π? 6,28. 2 vezes π, perdão. E aí, quanto é que vai dar isso, senhores? Vocês acham que vai dar aproximadamente quanto? Vai dar aproximadamente 14, deixa eu só colocar aqui, 99. Então, o que vocês vão me fazer aqui? 99 não, perdão. 96. Como eu vou fazer isso? R igual 14,96 aproximadamente centímetros. Feita a segunda questão, ok? Vamos para a próxima. Voltamos já. Meus amigos, voltei para a gente resolver mais questões daquela atividade. Eu fiz a primeira, fiz a segunda, a terceira e a quarta são praticamente iguais. Então vamos para a quinta. Tem um pouquinho de diferença, mas todavia é o mesmo procedimento. Na quinta questão pede o quê? Numa circunferência com raio igual a 10 centímetros, calcule. Letra A, seu comprimento. Beleza. Letra B, imagine que essa circunferência tem o mesmo formato de uma roda de bicicleta. Se ela der 30 voltas, qual será a distância percorrida por ela? Dá para calcular? Dá, tá, gente, tranquilo. Primeiro, letra A, né? Uma coisa de cada vez. O comprimento, fórmula igual, 2π vezes R. O comprimento será 2 vezes π vezes o R, que nesse caso é 10. O comprimento é igual a 2 vezes 10, 20π. Fazendo a continha por aproximação, será aproximadamente igual 20 vezes 3,14. É só dobrar e multiplicar por 10. 2 vezes 3,14, 6,28. Eu vou multiplicar por 10, então vou mudar uma casa decimal para a direita. 62,8 centímetros. Achamos o comprimento. Letra A feita. E a letra B? Gente, facílimo. Olha, isso tem uma roda, que nem essa. Essa roda tem essa medida, 6,28 centímetros de 62,8 centímetros de comprimento. Cada vez que ela dá um giro, ela não vai percorrer todo o seu comprimento? Então, cada vez que ela dá uma volta, ela está rodando quanto? 62,8 centímetros. Então, qual vai ser a distância toda percorrida por ela se ela der 30 voltas? Não vai ser 30 vezes isso? 30 vezes o seu comprimento. Resposta, 30 vezes 62,8 centímetros. Resposta, quanto será percorrido, meus queridos? Eu fiz aqui, vamos ver, só um minutinho. De 1.854 centímetros. Acabou, professor? Praticamente. Isso aqui é aproximado, lembre-se. Estamos usando o valor de π aproximado. Poderia dar em metros? Claro. Quanto é em metros? Ora, se um centímetro é a centésima parte de um metro, essa distância em centímetros, para converter a metros, para metros, é só dividir por 100. Dividindo por 100 é só duas casas decimais à esquerda. Uma, duas. Então você vai ter aproximadamente 18,54 metros. Agora vamos para a última questão. E agora, meus queridos, para concluir a atividade de vocês, a sexta questão, que também é fácil. Ela deu uma seguinte hipótese. Em uma circunferência eu tenho um raio de 5 centímetros. Qual é o seu comprimento? E a letra B? O diâmetro é 30 centímetros. Qual é o comprimento dela? Imagina. Circunferência, raio, 5. Fórmula para calcular. Na letra A, comprimento igual a 2π vezes R. Comprimento será 2π vezes 5. Comprimento será 10π, que é aproximadamente igual a 10 vezes 3,14. Ou seja, uma casa decimal para a direita, 31,4 centímetros. Legal? Segunda situação. Quando o diâmetro é 30. Ora, gente, a fórmula não fala em diâmetro, mas tem uma informação importante. A fórmula não é duas vezes, perdão, o raio. 2πr, como aqui é multiplicação, eu posso multiplicar direto o raio. Então fica π vezes 2r. O que eu tenho aqui? Raio. Se eu prolongar essa reta, vou fazer aqui, perdão. Outro raio. Então, isso aqui não é o diâmetro? O diâmetro é igual a quê? 2 vezes o raio. Então, eu posso simplesmente dizer que a fórmula do comprimento da circunferência também pode ser expressa como π vezes d.
E se eu tenho uma circunferência cujo diâmetro é 30, o seu comprimento será π vezes 30. O seu comprimento será 30π. Ou aproximadamente igual, que a gente já fez essa continha, 94,247. E aí eu quero arredondar, como é que ficará, queridos? Última casa eu vou eliminar, para poder conservar essa eu tenho que olhar a última casa que eu vou tirar. Maior que 5, aumenta, menor que 5, mantém, é maior que 5. Então fica 94,25 centímetros. Voilá, está feito. Viram que era fácil? É só prestar atenção e usar a mesma fórmula. Claro, contas, matemática é feito delas. Mas lembrando, não é só a conta, não é só uma propriedade matemática que é feito. É toda uma questão de análise e fundamento. Entender aquilo que você está fazendo para que numa situação real, se você tivesse que calcular alguma coisa que tivesse esse formato para usar na prática, você soubesse utilizar essas fórmulas de forma adequada. Ok? Espero que vocês tenham entendido o conceito da coisa. Estaremos de volta nesse mesmo bate-canal semana que vem.